Vamos lá. Então, Lucas, fala pra gente aí um pouco sobre o mercado do ouro. O mercado do ouro em si, ele tem várias vertentes. Você tem a vertente política, econômica e financeira, que é o ouro hoje em bolsa, um commodity em si, e tem um mercado paralelo, que é o mercado de ouro, como a gente vê nas esquinas, aquelas plaquinhas amarelas de compra de ouro. Vamos começar falando então um pouco sobre o ouro na área política, na área econômica. Hoje o ouro, a gente teve, inclusive esse ano, uma alta exponente de ouro, uma das maiores altas que a gente teve esse ano foi em relação ao ouro, devido às crises políticas que a gente vem vivendo, né? Guerra na Ucrânia, em outros lugares, eleição nos Estados Unidos, e a gente sofreu muito com essa questão. A gente sofre, na verdade, quem trabalha com isso. Cada vez que o ouro vai subindo, a gente perde poder econômico de trabalhar com ele. Chamados impactos, né? Isso. Hoje, para você ter uma ideia, vou lhe dar um exemplo. Um cliente meu em janeiro que queria comprar um material, ele estava vendendo para ele a 322 o grama. Ele me comprou recentemente, há 2 semanas atrás, por 495. Você vê a diferença de preço, né? Eu lembro muito que meu pai falava que ouro sempre é um melhor investimento, pois não come capim, não enferruja, não paga IPTU nem condomínio. Você comprou, guardou, pode ter certeza que um dia ele vai valer mais. No caso, Henrique, nessa questão jurídica, como é que funciona essa parte? Sim? Tem uma lei específica que ela trata sobre a questão da compra, venda e a questão do mercado do ouro, né? Que aí você tem que ter uma regularização, você tem empresas estatais por meio, você tem a questão do Ministério de Minas, que faz a questão da exploração, da regulamentação toda desse ouro. E nesse caso específico, uma empresa que venda ouro de forma formal, ela tem essa questão de um registro junto aos órgãos competentes, ela tem toda uma legislação que ela tem que estar ali simplesmente atendendo para que ela tenha assim a sua inserção no mercado de forma lícita e até com emissão de nota fiscal, porque assim, a gente fala muito sobre a questão do ouro, mas a gente fala sobre o mercado formal. A gente sabe que existe uma legislação que tem os aspectos que direciona, tem as diretrizes para isso, mas também existe o aspecto do mercado informal, né? Que a gente vê muito sobre a questão do dia a dia, você vê as pessoas que vendem ouro de forma ilegal, até fruto de atos ilícitos. Então, esse mercado informal hoje, se Lucas aqui que está presente, que trabalha com isso no dia a dia, ele pode até afirmar melhor do que eu, esse mercado informal é muito maior e muito mais pulsante do que o mercado propriamente dito formal, por tanta burocracia, por tanta inserção de impostos que tem por cima desse ouro, entendeu? Mas eu posso afirmar que existe uma legislação específica que é regulamentada pela União, e aí que acontece, tem a diretriz que uma pessoa que tem um CNPJ que trabalha realmente com compra e venda de ouro, ela precisa atender esses aspectos para que ela possa sim ter o certificado, ser reconhecida como uma empresa que compra e vende ouro ou exporta ouro. Entendi. O mercado informal que o Dr. Henrique falou aí, é o mercado, como eu estava falando, nos grandes centros das cidades que tem aquele pessoal com aquelas placas compra o ouro. E esse realmente é um mercado que desde sempre existiu. Eu trabalho com esse mercado também, mas de uma forma moderna. Hoje a gente não trabalha mais na informalidade. Hoje a gente tenta seguir o rumo de dar uma diretriz mais correta, certo? A gente tenta ver a origem, procedência, faz um cadastro de um cliente, justamente tentando evitar essa origem ilícita, que apesar de o ouro ser uma coisa rastreável, pode ser rastreável, certo? É difícil, mas antigamente existia muito caso de receptação por conta disso. Você às vezes só chegava no escritório, vendia uma joia e ia embora. E às vezes aquela joia que você estava comprando era ilícita. E hoje você tem que realmente passar uma peneira, filtrar, comprar, deixar às vezes de comprar uma ou outra de um cliente, porque você tem uma desconfiança, porque você tem alguma situação que lhe acendeu uma luz de alerta, entendeu? E antigamente, o meu pai trabalhava com ouro também, era muito comum, porque o comerciante de ouro antigamente ele era marginalizado.
ele era tratado como marginal, porque era o cara que comprava roubo. E hoje não, hoje é um empresário que trabalha com ouro, compra, vende. No meu caso, eu faço o leilão da Caixa Econômica, eu vendo em leilões. Então, assim, é uma outra, vamos dizer assim, uma outra era da compra e venda de ouro. Bom, Mas, só interrompendo e complementando essa questão do mercado informal e a questão do aspecto jurídico, eu poderia dizer que pelo lado negativo é essa questão da informalidade, esses pontos como o Lucas aqui, que é empresário e ele atua realmente nesse ramo há mais de 20 anos, você vê muitos pontos, principalmente na cidade de Salvador e em outras cidades pelo aí afora no Brasil, você vê muitos pontos que sempre tem uma placa, compra-se ouro, compra-se metal, né? Porque a gente às vezes fala do ouro, mas o ouro nada mais é do que o metal. sim, sim. Entendeu? É metal valioso, Sim, que é sim, extraído, ele sim. tem a sua quantificação. Para virar uma joia. Exatamente. Então, assim, você tem esses pontos que são, não vou dizer que é um submundo do mercado, mas é um mercado informal que não atende às expectativas da legislação que tem que Sim. esteja atendida para poder você ter a sua questão do CNPJ, você ter toda aquela fiscalização, você ter a questão dos impostos pagos, para que você possa, assim, fazer uma tratativa jurídica de compra e venda desse material de forma legal. Então, esses pontos, eles se submetem a muitos aspectos negativos do ponto de vista jurídico por conta do crime que mais se vê comum nessas tratativas, é o crime de receptação. Sim, Porque verdade. muito desse material que chega no mercado informal, ele é oriundo ou é original de crime de furto, de roubo, entendeu? De apropriação indébita, que são aspectos de crimes que de uma certa forma ele lesa o patrimônio, entendeu? E aí você vê muita questão assim, você vê muito hoje em dia na televisão centros urbanos. Ah, o menino passou, arrancou o colar do turista. Aí o que acontece? Foi furtado a casa de fulano ou de ciclano que achou-se material, ouro, joias preciosas. Mas quando se tem esses furtos, quando se tem esses roubos nesses centros, né, de cidade ou dentro de casas residenciais, normalmente quando chega esse material para a pessoa que trabalha de forma informal, às vezes não chega como um ouro inteiro, como se fala, né? Uma joia inteira. Sim. Se chega como joia partida, se chega como É o que já... a gente chama de ouro quebrado. Exatamente, que é o ouro Nem quebrado. sempre ele vai estar quebrado, mas todo ouro que a gente não tem utilização como joia, a gente apelida de ouro quebrado. Exatamente. Porque o valor agregado é menor. E às vezes já chega fundido. Isso, Entendeu? sim. Às vezes chega fundido. Então, ele descaracteriza aquela questão da joia, que seria a joia principal, que seria a peça, e aí já vende para esse mercado informal totalmente descaracterizado. Então, você não tem como saber se aquele material, aquele metal que está chegando no mercado informal seria um metal proveniente de um ato lícito. Então, a gente assim... não consegue julgar. Exatamente. Então, você entra em um crime de receptação, né? De uma certa forma, muitos do aspecto negativo que eu colocaria na esfera jurídica, na esfera principalmente criminal, seria o crime de receptação. Porque você compra um material que ele não tem uma nota fiscal específica, um material que simplesmente ele não foi fruto de uma negociação jurídica que tinha uma parte com o CNPJ, como exige a lei, e você traz um material para dentro daquele estabelecimento, que é um metal, e nada mais é do que um metal, e você traz, aí a pessoa que está comprando, ela tem sim o risco de ser chamada à delegacia para responder a um crime de receptação. Mas esse crime de receptação, normalmente, ele passa por alguns viés, porque você precisa provar se aquele metal que está sendo comprado ou aquela joia que foi adquirida são joias ou metais que, de uma certa forma, vieram de uma pessoa. A pessoa precisa procurar a delegacia, entendeu? E dar uma queixa. Então, eu, como advogado, principalmente atuante na área de direito criminal, como o Lucas aqui é meu cliente também, o que eu mais vejo em termo negativo no aspecto jurídico seria do mercado informal é o comprador de boa fé
entendeu? O comprador de boa fé, que está ali para poder fazer um negócio jurídico, e pela questão de um mercado que tem a incidência de muitos impostos, tem a incidência de muita burocracia, ele acaba comprando esse material e, pela sua boa fé, acredita naquela pessoa que está vendendo, porque muitas vezes as pessoas que chegam até no seu estabelecimento são pessoas que estão bem vestidas, são pessoas que estão aparentemente vestidas. Então você não tem como medir se aquela pessoa ela é detentora de um caráter duvidoso ou não. Entendi. Então, assim, você pega esse material, compra, e você acaba, de uma certa forma, incidindo ou tendo a incidência na conduta do artigo 180 do Código Penal, que fala sobre a questão da receptação, e você tem que provar na delegacia ou dentro do processo criminal, caso você venha a ser denunciado, que você é um terceiro de boa fé.